O universo cinematográfico tem ficado cada vez mais sofisticado. Hoje, a maioria dos filmes possui grandes efeitos visuais que nos dão a sensação de ser tudo tão real. Porém, às vezes a execução dos efeitos não sai como planejado e causam acidentes que podem ser fatais. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os piores acidentes no set de filmagem. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Mercenários 2. Poucos sabem, mas a produção do segundo filme da franquia Mercenários, lançado em 2012, foi bem conturbada. Além de inúmeros acidentes onde Sylvester Stallone chegou a fraturar o pescoço, Dolph Lundgren foi hospitalizado e Steven Austin quase perdeu a perna por estar muito próximo de uma explosão. E acreditem, esses foram os menores dos males. Em uma outra explosão no set de filmagens, um dublê chamado Kun Liu veio a óbito e outro chamado Nu San ficou gravemente ferido. A família dos dois entraram com um processo contra o estúdio responsável pelo filme, alegando que as instalações não eram adequadas para a realização das cenas. Shark. Nesse filme de 1969, que foi protagonizado pelo ator Burt Reynolds, um dublê foi atacado e morto por um tubarão que deveria estar sedado. A cena chegou a ser filmada, mas ela não foi incluída na produção do filme. Por conta desse acidente, o filme acabou pegando fama e os produtores se aproveitaram disso. Até mudaram o nome do filme para Shark, cujo título original era Kane. Essa atitude dos produtores causou revolta no diretor Samuel Fuller, que abandonou a produção e pediu para que retirassem o seu nome dos créditos. O retorno dos mosqueteiros. Cenas que envolvem animais de grande porte, sejam eles selvagens ou domesticados, requer muita atenção. Em 1988, estava sendo gravado O Retorno dos Mosqueteiros na Espanha. A maioria da equipe de produção eram britânicos, o restante eram de auxiliares espanhóis. Por conta disso, a comunicação entre eles era um pouco falha, e pequenas instruções não eram entendidas de forma correta. No dia do acidente, os auxiliares espanhóis entenderam que era para lavar a rua antes das filmagens, e não depois, como o diretor havia pedido. Eles molharam toda a rua em que seria filmada as cenas com os cavalos. Quando o ator Roy Kinnear foi passar com seu cavalo, o animal escorregou e Roy caiu quebrando sua pelve. Ele foi levado às pressas para o hospital em Madrid, porém veio a falecer de hemorragia interna. O acidente abalou o diretor Richard Lester, que era muito amigo de Roy. Após concluir o filme, ele decidiu se aposentar. Pescando Confusão. Pescando Confusão é um filme de comédia protagonizado pelos atores Joey Pesci e Danny Glover. O filme, que foi lançado em 1997, foi um fracasso de bilheteria e massacrado pela crítica. Mas se não bastasse isso, houve inúmeros acidentes no set de filmagens. Em um deles, em que era gravada uma perseguição de barcos, um dos barcos deveria pular sobre uma rampa. Porém, o dublê que fazia a cena perdeu o controle e atingiu inúmeros barcos com vários figurantes e dublês. Dentre eles estava Janet Wilder, que veio a óbito. A Arca de Noé. Esse clássico de 1928 foi um dos primeiros filmes bíblicos do cinema. Durante a filmagem da cena do dilúvio, a quantidade de água usada foi muito maior do que o necessário, causando a morte de 3 figurantes e ferindo gravemente vários outros. Inclusive, um dos sobreviventes precisou amputar suas pernas por causa dos ferimentos. Esse fato levou à implementação de normas rígidas de segurança que envolvem cenas com efeitos especiais. Triplo X. Esse filme, protagonizado por Vin Diesel, é recheado de cenas de ação. Algumas dessas cenas foram feitas pelo próprio Vin Diesel e as demais pelo seu dublê Harry O'Connor. Em 4 de abril de 2002, eles gravavam uma das cenas finais do filme na cidade de Praga, que fica no país da República Tcheca. Na cena, o dublê era puxado por um barco e deveria passar por debaixo de uma ponte. Porém, um erro de cálculo fez com que ele colidisse com um dos pilares, falecendo logo em seguida. O Intrépido General Custer. Esse clássico de faroeste de 1941 teve uma produção bem exaustiva. O próprio Aaron Fly, protagonista do filme, chegou a desmaiar por exaustão e teve que ficar um tempo internado. Já outros 3 homens que trabalhavam como figurantes não tiveram nem a chance de serem levados ao hospital. O primeiro caiu do cavalo e quebrou o pescoço. O segundo
sofreu um infarto fulminante. E o terceiro foi empalado pela própria espada quando seu cavalo se assustou e o arremessou ao chão durante as filmagens. Batman, o Cavaleiro das Trevas. O segundo filme da nova franquia Batman, lançado em 2008, foi marcado pela grande atuação do ator Heath Ledger como Coringa, que infelizmente foi encontrado morto em seu apartamento meses antes do lançamento do filme. Além de Ledger, outra morte marcou a produção do filme. O técnico Conway Wycliffe morreu após colidir seu veículo em uma das cenas de perseguição. Top Gun. Esse filme de 1986, que praticamente alavancou a carreira de Tom Cruise e foi um sucesso de bilheteria, teve um acidente trágico durante as filmagens. O piloto acrobático Archer School, que foi contratado para fazer algumas filmagens, perdeu o controle de seu avião e caiu no Oceano Pacífico. O corpo e a aeronave de Art nunca foram encontrados, impossibilitando a perícia e deixando desconhecida a causa do acidente até os dias de hoje. Sangue de Bárbaros. Esse clássico de 1956 sobre Gengis Khan, dirigido por Dick Powell e protagonizado por John Wayne, teve um bom desempenho na bilheteria, porém foi massacrado pela crítica e é considerado um dos piores filmes de todos os tempos. A crítica foi tão pesada que levou o principal financiador da produção, Howard Hughes, a desembolsar 12 milhões de dólares para comprar todas as cópias do filme e o tirar de circulação. Mas esse foi o menor dos males. A maioria das cenas do filme foram gravadas em uma área próxima a testes nucleares feitos pelo exército. Apesar do governo afirmar que a área era segura e que não havia risco de contaminação, das 220 pessoas que trabalharam na produção, 91 delas desenvolveram algum tipo de câncer em menos de 10 anos, incluindo o diretor Dick Powell, que morreu em 1963, e o protagonista John Wayne em 1979, ambos em decorrência do câncer. Bom pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Não esquece de se inscrever se você não for inscrito e deixar o seu like. Eu vou deixar a minha rede social aqui embaixo caso você queira me seguir por lá. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.